Afroinsight, Inclusão e Empreendedorismo. O racismo contra o negro, desde 13 de maio de 1888, por ocasião da Lei nº 3.353, a famigerada Lei Áurea, passou por um processo contínuo de modernização. O que era para ser ideologicamente a solução foi, na verdade, uma exposição irrefutável da discriminação sistemática endereçada ao negro e, infelizmente, tão enraizada em nossa sociedade brasileira. Essa disparidade entre negros e brancos torna-se mais evidente à medida que analisamos cargos considerados de primeiro escalão na pirâmide social. Se este fato é perceptível em grande parte dos setores, as bancas de advocacia e magistratura não seriam uma exceção. Para conversarmos sobre isso, contamos hoje, na verdade, com a ilustre presença do Dr. Gerson Santos da Costa, advogado negro e militante a favor da emancipação afro-brasileira. Comecemos então com a apresentação de nosso convidado. Bom, muito boa tarde para vocês, boa noite, seja lá o horário que vocês estão ouvindo esse vídeo aqui. Eu agradeço em primeira mão o convite do nosso amigo Tiago, presidente da UGEABRA, para fazermos aqui um bate-papo sobre as questões do negro, sobre o posicionamento do negro na sociedade quanto advogado, quanto juiz, e que posição hoje nós ocupamos, e que cadeira é essa que nós ocupamos hoje na sociedade. Estou à disposição, Tiago, para responder algumas perguntas, alguns questionamentos seus nesse sentido. Então, vamos começar pelo começo, né? Sendo negro, a primeira dificuldade que se tem é a dificuldade econômica, porque enquanto uma pessoa negra, enquanto homem negro, a primeira dificuldade, o primeiro empecilho que se apresenta na vida é a condição financeira, que para o negro não é das mais favoráveis. E isso se reflete, você consegue ver isso mais claramente na questão do ensino, porque não tendo uma condição financeira favorável, as oportunidades de ensino que se apresentam, elas também não são das melhores. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, do quão difícil é para um negro conseguir alcançar, por exemplo, uma vaga numa universidade, levando em conta isso, que desde lá do primário, do ensino médio, a condição intelectual, a condição do negro, intelectualmente falando, ela não é favorável, ela não é igualitária em relação ao branco. Então, gostaria que você falasse sobre isso um pouco. Então, Tiago, eu sou formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, me formei no ano de 2014, né? Foi uma batalha imensa até a conclusão do curso, da minha formação como advogado. Todas essas dificuldades que você relatou aí, eu realmente senti na pele. Na verdade, a gente, como negro, a gente sente isso por duas vezes, né? A falta de recurso nas questões sociais e a questão de você também ser negro, né? Para você ter uma ideia, na conclusão do meu curso, nós éramos em 80 acadêmicos. A nossa formação foi de 40 acadêmicos até a conclusão do meu curso. Apenas 2 acadêmicos eram negros. Nossa. Então, assim, você vê essa disparidade de armas que a gente tenta consertar ao longo do tempo, né? Uhum. Que é aquele racismo estrutural que foi implantado no Brasil por muitos anos, né? E o sonho de todos os negros militantes pela causa, pela igualdade, a gente não quer competir com ninguém, a gente só quer aquilo que é direito nosso. Então, se é direito do negro estar na universidade, e até porque essas medidas são medidas paliativas, né? Elas não são ad eternas, né? São medidas assim que vêm para fazer uma correção, entendeu? Nessa estrutura que foi implantada,
Então, assim, a disparidade é muito grande, nós temos uma luta imensa ainda pela frente, né? Para que um belo momento a gente possa dizer que não há mais necessidade de cotas. Eu estou falando propriamente de cotas. Que não seja mais necessárias cotas, né? O movimento negro, as questões que envolvem esses programas negros, os projetos dos negros, é para que isso não aconteça mais. Para que nós não tenhamos mais a necessidade de se utilizar desses artifícios, né, para ocupar uma cadeira, seja no judiciário, seja na magistratura, seja na condição como advogado. A gente luta para que um dia isso seja equilibrado. E isso é como você disse, nosso sonho é para que isso não exista mais, para que essa desigualdade, essa disparidade entre brancos e negros, ela não mais exista, ela não mais seja evidente. E é até interessante a gente citar, por exemplo, um levantamento feito pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, de 2019, apontou que os negros eles representam 1% das pessoas, dos cargos, né, representam 1% das cadeiras em escritório de advocacia. Então, você vê diariamente essa falta de... Eu não diria falta de incentivo, porque, querendo ou não, os incentivos eles existem. As cotas, por exemplo, são um desses incentivos com relação a ações afirmativas voltadas para o negro. Mas o que falta é oportunidade. Porque se você tem, por exemplo, na teoria, essas ações sendo promulgadas, sendo feitas, você não vê, entretanto, elas sendo aplicadas na prática. Então, você pega, por exemplo, como você bem relatou, você entra numa sala da faculdade e é difícil você encontrar ali 10 alunos negros, 5 até. Geralmente são 1, 2, 3 alunos. E isso evidencia ainda mais o quão longe nós, como nação, como sociedade, nós estamos de alcançar esse lugar comum que todos nós desejamos, né? Que é um lugar onde não exista mais a necessidade de cotas, não exista mais a necessidade de ações afirmativas, um lugar onde todo mundo possa ter as oportunidades sendo divididas de forma igualitária, né? De forma boa para ambos os lados. E agora vamos entrar na questão da representatividade própria após a conclusão do curso. Como é que você vê o negro após o término da faculdade? Então, Thiago, é bem isso que você já relatou nessa pesquisa recente aí, né? O negro hoje, ele ocupa a cadeira, principalmente nos grandes escritórios de advocacia, hoje apenas 1%, ou seja, somos mais de 1 milhão de advogados. E o negro tem uma representação somente de 1% nessas cadeiras. Ou seja, significa que ainda a batalha está muito longe de acabar. O fim dessa batalha está muito longe de ser concluída, né? Mas é aquela velha história, né? Aquela velha fábula, né? Do beija-flor, né? Que o beija-flor, ele ia até um riacho, pegava gotinhas, né? No bico dele para tentar apagar um incêndio. E aí foi perguntado para ele que aquela atitude dele, por que ele estava fazendo aquilo? Porque aquela atitude dele estava sendo uma atitude inútil, porque ele não ia conseguir apagar aquele incêndio. E aí ele respondeu, é uma fábula, né? Ele respondeu que ele estava fazendo a parte dele. Então o que nós precisamos fazer é a nossa parte. E muitas vezes a gente ouve de pessoas assim que não têm a sensibilidade à flor da pele, já ouvi dizer que isso é vitimismo. Não é vitimismo. Se você pegar, nós somos mais de 50% somos negros. O Brasil é composto por mais de 50%. Os brasileiros são negros.
Aí você entra no judiciário, que nem eu acabei de falar para você, você entra no poder executivo. É um absurdo que isso aconteça, entendeu? Depois de quantos anos, entendeu? Que nós fomos assim já colocados em liberdade, eu posso dizer, fomos colocados em liberdade porque a pele preta fala. A pele preta ainda grita por socorro. Ela pede socorro. Por que esse socorro a gente vem pedindo há muitos e muitos tempos? E muitos tempos. Por conta dessa situação. É aquela questão que você olha para uma cadeira, você fala, poxa, por que aquela cadeira não pode ser ocupada por um negro? Sim. Por que essa cadeira não poderia estar um negro ali? Qual que é a dificuldade? Mas o racismo ainda, ele está na essência, principalmente do brasileiro. Principalmente do brasileiro. Está na essência do brasileiro ainda. E ainda temos um longo caminho a percorrer. Um longo caminho. E é interessante porque as pessoas, às vezes, elas vêm com esse argumento de que o negro está se vitimizando, ou às vezes elas até falam assim, por exemplo, por que não tem negros em cargos, em altos postos, né? Na pirâmide social, por que não tem, você vê poucos negros como gerentes, como donos de grandes empresas, como, por exemplo, se você olhar lá para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o último negro que a gente teve foi o Joaquim Barbosa, que se aposentou, e isso lá em 2014. Desde lá até aqui, e até antes dele, né, ocupar a cadeira da presidência, a maioria, os ocupantes ali do Supremo Tribunal Federal, a maioria deles eram brancos, se não todos. É como você vê agora, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são brancos. E aí quando as pessoas elas surgem com esse argumento de que o negro está se vitimizando, ou às vezes eu até ouvi falar eu já ouvi até as pessoas falando assim, não, é porque você não vê os negros nesses cargos, porque os negros eles não têm interesse de ocupar esses cargos. Quando, na verdade, há interesse. O que não existe é aquilo, é a oportunidade. Não é vitimismo, é um fato. É isso que você acabou de falar aí. O que a gente busca, na verdade, são condições para que isso aconteça. Sim. A gente não busca, por exemplo, tem outra questão aí nessa que você falou, por exemplo, se você colocar uma árvore, você tem uma árvore ali, aí nessa árvore você coloca lá 3 espécies. Você coloca um peixe, você coloca um macaco e você coloca um cavalo. Quer dizer, os dois têm o mesmo ponto de partida. E se você colocar o macaco, ele sair bem depois, com certeza ele vai desenvolver a subida muito melhor do que o cavalo. Ou seja, o cavalo nem consegue chegar, o peixe não consegue nem subir. Então é isso para você ver que você tem que dar igualdade. Aquilo, por exemplo, aquilo a pessoa pode fazer, ela tem condições de fazer aquilo, ela precisa ter oportunidade para que aquilo se conclua. Sim. Você não pode tratar a pessoa, todo mundo de forma igual, é isso que eu quero dizer. Todo mundo não pode ser tratado de forma igual. No primeiro momento, jamais. As pessoas elas têm limitações. Sim. As pessoas têm essa limitação, então essa limitação tem que ser respeitada. Essa limitação pode ser corrigida? Pode ser corrigida ao longo do tempo, que nem eu falei para você, a gente tem muito, muito caminho a percorrer. Então a gente não pode querer que todo mundo seja igual. Sim. Por exemplo, quando você entra, por exemplo, você faz ali o teste para entrar para fazer estágio num escritório, ou até mesmo quando você vai fazer uma vaga, entrar para uma vaga de uma grande empresa, você vê lá os requisitos dessa empresa, os requisitos para a vaga, para aquela vaga que está à disposição. Você vai ver lá que eles pedem o básico, assim, o inglês. Como que aí você pega os candidatos, tem lá os brancos, que via de regra tem oportunidade para estudar numa escola particular, tem oportunidade financeira de pagar um curso. Eu não estou dizendo que todo branco tem, mas a maioria tem. E você pega um negro, que a maioria dos negros tem uma condição financeira abaixo daquilo que é razoável, abaixo daquilo que é aceitável.
Muitos negros, eles vivem abaixo da linha da pobreza, quer dizer, eles não têm eles não têm dinheiro nem para sobreviver. Eles lutam com aquilo que é impensável de se lutar, mas eles conseguem mesmo assim. Aí você pega esse negro e faz ele competir com um branco que tem inglês, que estudou em escola particular a vida toda, que tem, como você disse, que começou numa linha de partida diferente do negro. O negro, ele ele começa a corrida num lugar que não é próspero, um lugar que não é um lugar bom, saudável. Ele começa a corrida num lugar insalubre, ele começa a corrida com dificuldade, sem tênis, descalço, enquanto que o branco, ele começa a corrida tendo todos os aparatos necessários. E aí, como que você exige, você passa a régua exigindo a mesma coisa, tanto para o branco quanto para o negro? Isso não existe. Como você bem falou, a gente sonha em um dia poder ter essa corrida todos no mesmo lugar, partindo do mesmo ponto, mas hoje é necessário que haja políticas afirmativas, é necessário que haja representatividade negra nos espaços públicos, nos espaços políticos, nos espaços das grandes empresas. E como é importante dizer também que como o negro ele pode também se driblar, né? Também não cair no outro polo, que é de ver o branco como um inimigo a ser destruído. Porque a gente, como você falou no começo, a gente não quer destruir, a gente não quer fazer uma guerra contra o branco, uma guerra racial entre cores. A gente está lutando para ter oportunidades. E aí, como que o negro ele pode caminhar para não cair nesse erro de achar que o branco tem que ser destruído e o negro que tem que ocupar esse lugar de direção, esse lugar de controle? Primeiro que essa disputa que é assim, analisada na mente de alguns, não existe, né? Na verdade, isso é uma questão que nem a gente já enfatizou durante a nossa conversa. O que é buscado, o que é perseguido nessa questão é a igualdade, gente. A gente não quer nada além do que sermos iguais. Na verdade, pela Constituição, ela fala que todos são iguais perante a lei. O interessante é que quando a lei ela diz que todos somos iguais, as pessoas elas fazem essa distinção. Todos somos iguais em um determinado momento. Quando é favorável para ela, nós somos iguais. Sim. Quando não é favorável, não, cada um por si, Deus por todos. Sim. Então, o que nós buscamos, na verdade, é essa igualdade. O que nós buscamos é essa igualdade. A nossa guerra é uma guerra de paz. A nossa guerra não é uma guerra para a violência. Exatamente. A guerra do negro não é uma guerra levantando uma bandeira para a violência. A guerra do negro é uma guerra levantando a bandeira da paz. Sim. Levantando a bandeira branca, ocupando espaço, entendeu? Tal quanto um branco. Tal como um branco. Então, a nossa guerra é uma guerra de paz. É isso que eu tenho, é esse recado que eu quero deixar, é que a partir do momento que nós, como sociedade, olhar para o outro, como bem diz Jesus na passagem bíblica, né? Amar-vos uns aos outros como a si mesmo. Então, a partir do momento que você olhar para um negro, para um próximo, e enxergar que aquela pessoa tem uma dificuldade que ela precisa de paridade, tal como paridade de armas, que a gente chama no mundo jurídico, entendeu? A sociedade, ela já está pronta para ser evoluída, né? Aí tem muitas coisas que pode ser feita, que a sociedade pode evoluir. E Martin Luther King ele dizia, né, que as pessoas, elas nascem sem saber odiar. Elas nascem sem essa distinção de raça, de cor. Uma criança, ela não tem isso. Para uma criança, todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. Só que ela é ensinada a odiar, ela é ensinada a fazer essa distinção entre branco, preto, entre amarelo, indígena. É o racismo institucional, né? Sim. É aquele racismo que as pessoas, pelo simples fato de você ser negro, você já é olhado de forma diferente.
você acabou de falar aí, a criança não nasce odiando. Mas quando a criança ela cresce, ela fala, por que aquele da pele escurinha, ele sempre é deixado de lado? Ele já começa um ponto de interrogação nela dentro da creche, muitas das vezes. Porque esse racismo já é institucional. Sim, sim. Já é uma pesquisa feita que no parto, as mães brancas, elas recebem mais doses para que elas não sofram no parto de injeção, anestesia, para que ela não sofra. A dose é reservada para as mães brancas. Yeah. E para as mães pretas, essa dose é reduzida. Então, o racismo, a criança que quando nasce negra, ela já nasce sentindo o cheiro do racismo, né? E dentro desse aspecto é até interessante, porque você vê que o nosso problema ele é tão estrutural, ele está tão enraizado na nossa concepção de sociedade, que você, por exemplo, a gente está vivendo numa pandemia. E, via de regra, os brancos eles têm mais oportunidade de lutar contra a pandemia do que o negro. E eu até já ouvi, a gente escuta isso por conta da consciência coletiva, né, daquilo que é banal. A gente escuta o seguinte: mas o negro, se ele pegar o vírus, com ele tá tudo bem. Por quê? Porque o sistema dele já é preparado para esse tipo de coisa. Só que isso daí é interessante, por quê? Porque o negro, ele já nasce sobrevivendo. Então, de fato, ele desde pequeno, ele tem que lutar para sobreviver. Então, de fato, o sistema dele já é muito mais preparado do que o branco. Mas essa preparação não nasce porque ele quer que isso aconteça. Nasce porque se ele não tiver isso, ele não vive, ele não consegue viver. É que nem uma fala do ator Lázaro Ramos, né? Que ele contracenou que ele fez ele contracenou com um ator e nessa fala dele ele disse o seguinte, que sobreviver é a lei da minha raça. Ou seja, ele contracena, fala num determinado momento, fala-se sobre o racismo, ele começa a sofrer ofensas e aí ele responde que sobreviver é a lei da minha raça. Ou seja, quando você nasce negro, você já nasce lutando para sobreviver. Sobreviver. E não é nem... o que choca é justamente isso, né? O uso da palavra sobreviver. Que o negro, ele, infelizmente, ele luta. Ele luta não para que ele consiga viver, mas ele luta para sobreviver. Ele luta para se manter ali, pelo menos respirando. E aí, quando você parte para o mundo da jurisprudência, quando você parte para o mundo do direito, você vê isso como, sendo advogado, vê ainda bem mais claro, bem mais evidente do que eu. Você vê num julgamento o quão discrepante é o trato que um juiz ele tem com um homem negro em relação a um homem branco. E até mesmo nas abordagens policiais. Você vê que, por exemplo, se você tem um negro andando 11 horas da noite, sozinho, pela rua, e passa uma polícia, a chance dele ser abordado é de quase 95%. Enquanto que se você tem um branco andando no mesmo horário, a chance dele ser abordado é 25%, 30%. Então, se a gente começar até indo para o lado do direito, da jurisprudência mesmo, nesse caso do juiz, nos julgamentos que acontecem, o quão estrutural é isso. E o quão importante é que a gente tenha pessoas como você que cursaram direito, se formaram, o quão importante é que haja essa oportunidade, esse incentivo para que pessoas negras elas consigam alcançar esses lugares e consigam lutar, não só pela sua própria raça, como também por todas as outras pessoas de qualquer raça que seja. E só enfatizando, Thiago, a dificuldade que eu tive na faculdade, todas as outras pessoas também tiveram, né? A única diferença que eu tive dentro da faculdade é que nem nós conversamos já no início da nossa conversa, eu disse que eu tive duas dificuldades.
Então, o que eu quero dizer com isso não é vitimismo. Eu volto a repetir, não se trata de vitimismo. Se trata de racismo, sim. Eu já sofri preconceito na pele e eu posso dizer com propriedade do que eu estou falando. Então, as questões sociais, a deficiência social existe, mas acima de tudo o racismo ainda permanece. Sim. O racismo ainda ele é evidente. O racismo é evidente na sociedade e aqueles que se preocupam em dizer ou até mesmo buscam, não sei de que forma, raciocinar que não existe mais racismo no Brasil, principalmente no Brasil, eu posso dizer que essa pessoa não sei em que mundo vive. Vive em outra realidade. Eu não sei em que mundo essa pessoa vive, que não consegue enxergar que o racismo ainda existe. E ele existe, e não é só nos livros, não. Ele existe de fato. Na prática. De fato. Geralmente quem fala isso, que racismo não existe, até aquela... Agora a moda é falar de racismo reverso, né? De falar que o branco que sofre racismo por parte do negro. Já se inverte os papéis. Mas geralmente quem fala isso, ela é uma pessoa que ela tá no conforto da casa dela, ela tá no conforto do condomínio dela. Então ali naquela realidade dela, de fato, não existe racismo ali, porque a maioria que está ali não é negro. Então, como que vai existir racismo sem a presença de um negro? Porque o racismo existe quando direcionado para uma pessoa de cor. Então, de fato, para essa pessoa é muito fácil falar que racismo não existe, ou falar de racismo reverso, ou tentar criar várias estratégias para tampar um problema tão evidente no nosso país. Mas é como você disse, eu também volto a repetir, volto a enfatizar. O negro ele não está lutando contra o branco, porque é importante dizer isso, existem muitos brancos que também estão engajados na luta antirracista, que também apoiam a causa e lutam a favor da emancipação, né? Lutam a favor de um mundo mais igualitário. Então, eu quero deixar isso claro, eu não estou atacando os brancos, eu não estou dizendo que todo branco é racista, só que o que eu estou dizendo é que, por mais que haja esse apoio, ainda assim, como você disse, a nossa luta ela ainda está muito longe de ser solucionada. Essa igualdade ela está muito longe de ser alcançada. E nós, juntos, nós queremos de fato que ela seja alcançada o mais rápido possível. Não só através de ações afirmativas, mas através do dia a dia, né? O trato que as pessoas têm umas com as outras. Só para você ter uma ideia, já com essas políticas afirmativas que você mencionou aí, você já vê a dificuldade. Imagina se não tivesse essas políticas afirmativas. Essas políticas voltadas para inserir um negro no mercado de trabalho, inserir um negro para ser um advogado, criar cotas raciais para que o negro sente numa cadeira dessa, entendeu? Já com essas políticas adotadas em alguns estados, né? O estado de Mato Grosso do Sul adotou essa política em 2014, inclusive a minha monografia, conclusão de curso, foi voltada para isso, sobre as cotas raciais nos concursos e nas universidades públicas, a necessidade dessas cotas. Sim. Abordei esse tema na minha monografia. E é interessante que alguns estados, quando adotaram isso aí, o resultado foi excelente. Sim. Ou seja, a oportunidade veio e os negros abraçaram. Sim. Então, mas ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Não, jogamos lá uma migalha lá para eles e eles vão se contentar com isso. Não é o suficiente. Sim. Nós queremos empoderamento dentro da sociedade. O empoderamento para você chegar e ser atendido por um médico negro, ser julgado por um juiz negro, Sim. né? Ser atendido no escritório de advocacia bem sucedido por um negro. Por que não? Sim. Qual é o problema em relação a isso? Eu não vejo nenhum. E é aquilo, né? Foi muito bem colocado. Se com as políticas afirmativas já é difícil, imagina sem elas, né? E aí entra naquilo.
a oportunidade. O que o negro quer é oportunidade. Ele não quer que você chegue lá e fale por ele, como se ele não tivesse voz. Não, ele tem voz. O negro, ele não quer que você chegue ali e dê o peixe para ele na boca dele. Não, ele só quer que você dê os instrumentos necessários para que ele possa pescar, dê a oportunidade necessária para que ele vá ali com a própria força, com o próprio intelecto e consiga fazer, porque ele é tão inteligente, ele está tão apto quanto qualquer outra pessoa. O que falta é isso, é a oportunidade que não existe, ou se existe é muito pequeno. É aquela questão, né? Por exemplo, se você fala assim, vamos pescar, aí nessa pescaria vai um negro e um branco. Chega na beira do rio, o branco tá com a vara de pescar e o negro não. Falo, aí, o rio tá aí. Pesca agora o peixe de forma igual. Não tem como. Não tem como. Eu pelo menos dê a vara pra gente pescar também. Então é só isso que a gente pede. Exatamente. É por isso que nós lutamos e é por isso que vamos continuar lutando, entendeu? O que depender de mim como advogado, entendeu? Ainda que de forma precoce, estou iniciando essa luta na condição de advogado, digo precoce, mas na condição de advogado, o meu intuito é chegar longe e deixar um recado para a sociedade que o negro pode sim. Sim, de fato. E até na questão do direito nós tivemos aí, né, na época da escravatura, né, nós tivemos o Luiz Gama, que foi um advogado negro, um ferrenho ativista na causa abolicionista, e ele, quando cursou o curso de Direito na USP, né, ele foi negado para ele o diploma de advogado. E só agora, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015, eu não vou me lembrar a data, que a USP fez esse concerto e póstumamente deu para ele o diploma de advogado, né? Só que a luta de Luiz Gama era justamente essa, era mostrar que o negro, ele tem sim voz, nós não queremos que outras pessoas falem por nós, o negro, ele tem voz, ele só quer que a voz dele seja ouvida, e ele lutou por isso, e como você disse, a sua luta também é essa, é proporcionar essa visão, né? É proporcionar que essa visão distorcida que as pessoas têm, ela seja revista, ela seja reformada. E mostrar que o negro, ele tem condições, o negro ele pode estudar, ele pode cursar uma faculdade, ele pode sim, como o exemplo do ministro Joaquim Barbosa, pode sim chegar na corte máxima do país. O negro, ele tem condições, ele tem talento suficiente para isso. E a nossa luta é justamente para fazer com que isso seja fomentado, com que essas oportunidades e esses talentos eles sejam vistos e sejam alcançados pela sociedade. É justamente isso, né? Eu só tenho a dizer que estamos chegando ao final, estamos concluindo, né? Eu só tenho a dizer que a nossa luta continua. Exatamente. Volto a enfatizar que a nossa guerra é uma guerra voltada para a paz, é uma guerra voltada para a igualdade. A nossa guerra não é uma guerra voltada para ofensas. Sim. Ou para sucumbir direitos de outras pessoas. A nossa guerra é uma guerra da paz, voltada para a paz. Exatamente. Então, eu queria agradecer a presença, queria agradecer a aceitação do convite. Foi uma honra poder poder fazer esse bate-papo com você. E é isso, né? Se quiser dar as considerações finais, mas em suma, tudo que foi dito a gente pode resumir da seguinte forma: nós, como foi bem dito, nós não queremos fazer uma guerra racial contra ninguém. Nós só queremos proporcionar oportunidades ao negro em conjunto
com outras pessoas que também têm essa mesma vontade, seja branco, seja indígena, seja amarelo, seja homossexual, qualquer pessoa de qualquer raça, sexualidade, crença, que queira juntar forças para emancipar, para empoderar o negro, o convite está aberto. Tiago, eu agradeço o convite. Peço desculpa pelo nervosismo, né? Porque cada fala da gente, a gente sente aquele friozinho na barriga que é natural, sim, né? Sim. É normal, né? A gente está buscando cada vez mais a perfeição, e a perfeição ela só vem quando você pratica Exatamente. E exercita, né? Então eu peço primeiramente desculpa pelo nervosismo. E agradeço muito pelo convite e dizer que eu estou à disposição. É isso. Tá? Tão nervoso quanto você estava eu, né? Por estar do lado de uma figura como essa. Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. E nosso foco é sempre esse: empoderar e emancipar a população afro-brasileira.